Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. O Banco Central já tinha antecipado em dezembro que faria mais 2 aumentos de juros nesse começo de ano. Dito e feito, a taxa básica de juros, referência para todas as outras taxas do sistema financeiro, subiu de 12,25% para 13,25%. Na primeira decisão de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central. E o Banco Central reafirmou que vai fazer um novo aumento em março, levando a Selic para 14,25%. Ainda deixou a porta aberta para mais aumentos pela frente. Quais podem ser os efeitos na economia brasileira? Meu convidado é o ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, prazer recebê-lo, satisfação. Muito obrigada. É uma satisfação, é um prazer estar aqui e sempre gosto muito de conversar com os telespectadores e ouvintes da Band. Ministro, muito obrigada. A gente vê aí o Banco Central fazendo uma pancada no juro para poder reduzir a inflação. Mas o que a gente vê no próprio comunicado ontem do Banco Central é uma previsão para cima de inflação ao longo do tempo, não converge. Isso é preocupante. O que está acontecendo? Olha, a política monetária, ela funciona com maior eficácia quando estão andando na mesma direção a própria política monetária e a política fiscal. Isto é, quando uma economia está superaquecida, como é o caso do Brasil hoje, com o desemprego num recorde de baixa, e com também uma expectativa de inflação subindo em função exatamente da questão fiscal, né? Uma certa desconfiança de que vai continuar havendo esses gastos. Então, nós ficamos numa situação com expectativa de inflação elevada. Nós temos, ao mesmo tempo, uma política fiscal que conduza à expansão da economia e o Banco Central subindo a taxa de juros para segurar a economia dentro da sua capacidade de produzir. Porque todo país tem aquilo que se chama do produto potencial. O que é o produto potencial? É aquela taxa que o país é capaz de crescer naquele momento sem gerar inflação, né? Este é o ponto fundamental. E o Brasil está, aparentemente, um pouquinho acima desse potencial, cresceu bastante em 2023, 2024, o que é bom, mas a partir de um certo ponto, isso começa a gerar aumento de inflação e o que força o Banco Central a subir a taxa de juros, no momento em que há uma expansão fiscal. Então, nós temos aí as duas políticas trabalhando no sentido contrário. Cada uma puxando para um lado, né? Cada um puxando para um lado. Independentemente do fato que agora, com o Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central, ele foi nomeado pelo presidente Lula, então isso dá maior conforto ao Lula de que, apesar dele não gostar, eventualmente, da subida da taxa de juros, ele, pelo menos, tem segurança de que a decisão é uma decisão que visa, de fato, controlar a inflação, o que é bom para o governo, o que é bom para o país, né? Além do próprio Banco Central. Porque aí nós temos uma questão chave, que é uma questão que é base do trabalho do Banco Central, né? Todo mundo gosta que o país cresça, ofereça mais emprego, mais renda, etc. Só que tem uma capacidade de fazer isso, o país, e acima da qual se dá mais incentivo, então nós temos exatamente o fenômeno da inflação. Quando o Banco Central sobe a taxa de juros, as pessoas também não gostam disso, inclusive o governo. Eu conversando com um grupo de empresários aí um dia desses, eles me disseram: mas por que sobe a taxa de juros se isso é ruim para as empresas? Por exemplo, que era o problema específico que eram empresários. Eu disse, pior para as empresas é uma inflação sem controle.
Então, a subida da taxa de juros visa exatamente controlar a inflação e, para isso, é necessário controlar um pouco o nível de atividade. Então, basicamente é isso. O Banco Central já, como você disse, já tinha anunciado, já tinha avisado que subiria a 1%, o que fez, né? Ontem, e já também anunciou que vai subir mais 1% na próxima reunião. É muito importante agora uma postura firme do Banco Central, porque uma das coisas que também tornam o controle da inflação mais difícil e forçando o Banco Central a subir até um pouco mais, é quando há uma expectativa de uma inflação subindo, que infelizmente é o que nós estamos vendo hoje, a pergunta aos economistas, aos analistas, etc., que é feita pelo Banco Central e que ele publica então o chamado relatório Focus, está mostrando que tem previsões altas, uma previsão até de 5% para esse ano, com 4% de teto da meta, etc. Então, é muito importante conseguir baixar essa expectativa de inflação, que é uma das razões, além da questão da política fiscal ser expansionista, nós temos também essa questão da expectativa elevada, o que força o Banco Central de fato, ter que ser mais duro aí. Então, eu acho que a única solução é o Banco Central sobe mais a taxa 1%, da maneira como ele já anunciou. Agora, chegando lá, em feito isso, ele vai ter que rodar os seus modelos que prevê. Então, com essa nova Selic, mais um ponto acima da que está hoje, a expansão fiscal naquele momento, com as expectativas de inflação naquele momento, ver se essa Selic, né, de 14,25, por exemplo, vai ser suficiente para convergir a inflação lá. Pois é, o Banco Central, inclusive, deixou em aberto, falou que vai fazer mais uma alta em março e que de março em diante está em aberto. Isso. Parece que faz sentido porque tem muita incerteza ainda, tanto interna quanto externa, Exatamente. agora com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, né? Exatamente. E o Banco Central tem que, de fato, se os modelos mostrarem, depois da próxima reunião, quando estiver se aproximando aí na terceira reunião do ano, se ainda as projeções estiverem indicando uma inflação elevada, ainda acima da meta, o Banco Central vai ter que voltar a subir. Não estou dizendo que isso vai acontecer, eu espero que não seja necessário. Agora, o Banco Central tem que deixar claro que, se isso acontecer, ele toma providência. Pois é. A preocupação agora, certamente, quem está nos assistindo, nos ouvindo, é o impacto que a taxa de juros elevada, podendo chegar aí a 15%, hoje se fala nas pesquisas, né, do Banco Central com o mercado financeiro, a maior taxa em 18 anos, pode derrubar, obviamente, muito a economia. E o debate hoje é qual é a potência, o limite, até onde esse juro pode subir, se ao mesmo tempo a política de gasto público não contribuir, a tal da dominância fiscal, né? A política de juros perdeu o efeito. Qual é o limite, como é que o senhor vê essa discussão? Olha, vai depender muito de duas coisas. Primeiro, no momento em que o Banco Central subir mais a taxa de juros ainda, independente da política fiscal expansionista, não quer dizer que a política monetária perde completamente o efeito. Não. Ela continua tendo efeito. Agora, a única diferença importante é que quando as duas vão na mesma direção, isto é, uma política fiscal, por exemplo, contracionista e o Banco Central também, a taxa de juros que o Banco Central vai precisar atingir é menor. Nesta situação, com expectativa elevada, com desconfiança e com uma expansão, então a taxa de juros tem que ser maior para controlar a inflação. Este é o efeito. Mas o Banco Central será capaz, não tem dúvida, se ele agir como deve, etc., será capaz, ele tem instrumentos para controlar a inflação. A taxa de juros fica mais alta do que seria necessário
se tivesse uma política fiscal controlada, sem expansão, e se tivéssemos também uma expectativa de inflação na meta, onde as pessoas, os agentes econômicos em geral, estivessem, de fato, acreditando que as coisas vão caminhar nessa direção. E o senhor acha que a gente pode estar perto dessa situação de dominância fiscal, onde perde o efeito a política de juros? Não, eu acho que estamos longe disso. Não há ainda. Eu acho que a uma determinada taxa de juros, o Banco Central consegue controlar a inflação. A dominância fiscal ocorre quando a situação está tão ruim, tão deteriorada, a dívida pública tão grande, vamos supor, em que o próprio FMI está alertando contra isso, uma dívida pública que chegue aí a 90% do PIB, 10% acima do que está hoje, aí nós podemos ter uma situação que o aumento da taxa de juros leva a um aumento do custo para o Tesouro e o próprio aumento da taxa de juros gera um aumento do déficit nominal. E isso, então, é a situação da dominância fiscal. Nós estamos longe disso. Eu acho que o Banco Central ainda tem instrumentos a chegar a uma taxa de juros que controla a inflação. Mas eles fizeram certo na última reunião da gestão passada do Banco Central, onde anunciou já a subida de 1% nas duas reuniões seguintes, e o Banco Central tem que continuar com essa atitude dura, exatamente para não perder o controle da situação e chegarmos lá na frente da dominância fiscal. O quanto que o senhor diria que, concretamente, o governo poderia fazer do ponto de vista de medidas para poder ajudar no controle do gasto público e, com isso, ajudar o Banco Central nessa queda da inflação? Olha, existem aí várias coisas. Existem os planos atuais, de corte de despesa, de controle, corta uma despesa aqui, corta uma despesa ali. Isso é útil, é importante, tem um esforço grande que é feito lá pelas autoridades econômicas, principalmente o ministro da Fazenda. Então, tudo isso é positivo no sentido de tentar controlar aí a expansão das despesas, etc. A realidade está mostrando que não é suficiente o que está sendo feito até agora. Houve uma experiência muito importante feita no estado de São Paulo, no ano 21, 22, onde se fez uma reforma administrativa. O que é uma reforma administrativa? A reforma administrativa visa você controlar e diminuir o gasto de manter a máquina pública. É algo um pouco diferente do que esses cortes pontuais. Aqui em São Paulo, por exemplo, naquela época foram fechadas diversas companhias estatais que tinham perdido a finalidade. Às vezes, por um projeto específico, se cria uma estatal, contrata gente, aluga prédio, etc. Aquele projeto, por uma razão qualquer, ou já foi feito, ou por uma razão qualquer não poderá ser feito, e a companhia continua. Então, essas companhias têm que ser fechadas. E os benefícios, não só benefícios para funcionários públicos, aqueles do topo da carreira, os mais bem pagos, mas também benefícios fiscais para empresas. Então, por exemplo, em São Paulo, que estava com orçamento equilibrado, depois da reforma se gerou um saldo positivo de 53 bilhões de reais. Quer dizer, o Estado arrecadando mais do que, de fato, estava gastando. Isso permitiu, inclusive, a construção de cerca de 2.000 obras pequenas ou grandes em todo o Estado. Isso no governo federal poderia ser realmente a geração de um saldo de caixa enorme e uma diminuição das despesas. É algo
difícil de fazer. Aqui em São Paulo, houve muito protesto, funcionário público fazendo manifestação na frente da Assembleia, direito, a democracia, tudo bem, cada um tem direito de protestar quando não gosta do que está acontecendo. Como o senhor falou, as medidas de corte de gastos foram insuficientes e existe essa percepção de que o governo deveria fazer mais para poder contribuir para a queda da inflação, injetando tanto menos recursos na economia quanto segurando também o crescimento da dívida pública. Mas, politicamente, ministro, é sempre muito difícil, como o senhor está colocando, e agora a gente vê o governo pensando em medidas para poder reduzir preços de alimentos e teve também encontro essa semana com os bancos para poder estimular o crédito, que já está menor em função desse contexto de juros mais altos. O quanto que essas medidas intervencionistas do governo podem atrapalhar a queda da inflação? Olha, é uma coisa aí interessante, porque, em primeiro lugar, medidas de controle de preços, seja de alimentos, seja de outras coisas, historicamente mostram que não funciona. No Brasil, já antes, de fato, de se debelar a hiperinflação que nós vivemos aí durante muito tempo, aí na década de 80, começo da década de 90, quando foi feito, por exemplo, o Plano Real, aí sim, né, foi, então, controlado isso. Mas antes disso, nós tivemos vários planos, plano cruzado, plano verão, plano feijão com arroz, etc. E tudo isso visavam congelar preços, controlar preços, etc. Tudo fracassou. Quer dizer, você não adianta agir contra o mercado. Se você está, de um lado, por exemplo, expandindo a economia, injetando recursos e etc., e isso está fazendo com que haja uma disponibilidade de recursos e as pessoas vão comprar e o preço sobe, e o preço dos insumos sobe, etc. Não adianta tentar controlar isso. A questão da taxa de juros dos bancos é interessante, é uma boa iniciativa, bem intencionada, etc., mas é aquela mesma questão. O Banco Central sobe a taxa de juros exatamente para controlar a economia, para controlar a inflação e aí depois poder crescer sem inflação. Mas se, ao mesmo tempo, o Banco Central sobe a taxa da Selic para influenciar a taxa de juros geral da economia e o governo chega a um acordo com os bancos para baixar artificialmente a taxa de juros, você, de novo, está agindo em direção contrária. Compreensível. O governo se preocupa com a questão social, etc., o que é absolutamente compreensível e é algo, de fato, positivo, mas o fato é que nós temos que controlar a inflação. Não há nada pior do que a inflação. Inclusive, eu acredito muito que essas questões aí, as pesquisas atuais mostram aí o que mais desagrada a população é exatamente a inflação. O próprio Banco Central fala dos riscos de queda da economia, de desacelerar a economia, que foi visto até, não é consenso, mas como uma mensagem suave, que a economia vai cair e talvez, enfim, alguma sinalização de que os juros não precisem subir tanto, mas o fato é que tem previsões já apontando que a gente pode ter recessão no segundo semestre, terceiro e quarto trimestre. Como é que o senhor vê o desenrolar? Porque não sei se está muito claro isso, né? Acho que o que vai acontecer, né, com esse aumento de juros? Pode realmente derrubar a economia ou ainda assim a economia pode continuar forte? Como é que o senhor vê a economia daqui para frente? Não há dúvida que o país tem uma determinada capacidade de crescimento. E se está forçando um pouco acima disso, então nós temos aí um problema que tem que esfriar um pouco. Mas isso não quer dizer que é necessário jogar o país numa recessão. Quer dizer, o Banco Central ele vai exatamente para isso, porque ele tem os modelos econométricos para medir. É exatamente para ver, com essa taxa Selic, o que acontece com a inflação, o que acontece com a economia. Ele
não precisa, e acredito que certamente não vai fazer, subir tanto a taxa de juros acima do necessário para cair a economia ao ponto de gerar uma recessão. Porque recessão é gerada por várias coisas. Nós tivemos uma recessão muito grande no Brasil nos anos de 2015 e 2016. Inclusive, 2016 foi quando eu assumi o Ministério da Fazenda. O que aconteceu que eu encontrei lá? Qual era o problema? O problema é o seguinte: durante alguns anos, exatamente o excesso de gastos públicos para incentivar a economia gerou uma outra coisa, que foi um aumento do déficit público e uma desconfiança cada vez maior dos agentes econômicos na economia, achando que nós teríamos uma recessão. Então, o nível de confiança foi caindo, os investimentos das empresas foram caindo, então chegamos no momento de ter uma recessão. Agora, isso aí foi produto de um excesso de gastos continuado durante muito tempo e com uma queda de confiança na economia. Não é o Banco Central errando no caso, porque se o Banco Central jogasse o país numa recessão, ele teria subido a taxa de juros excessivamente, porque não precisa fazer isso. Basta colocar a atividade num nível que o país é capaz de crescer. Agora, fala, mas nós gostaríamos de crescer mais. Certamente, mas para isso tem que fazer outra coisa, que são as reformas de aumento da produtividade na economia. Quando eu deixei o Ministério da Fazenda, por exemplo, eu deixei um plano, alguns já implementados, um plano de aumento de produtividade. Não é? Algumas dessas ideias, algumas delas só foram efetuadas posteriormente. Por exemplo, agora, com a reforma tributária, era uma delas, aumenta a eficiência e a produtividade da economia. E existem várias outras coisas, a reforma das transações financeiras, por exemplo, em que permitiu, por exemplo, a criação do PIX. O PIX é extremamente eficiente, aumenta a eficiência da economia. Né? O ano passado, quase 100 milhões de brasileiros usaram o PIX. Né? Muita gente que nunca usou o banco antes, etc. Então, tudo isso aumenta a produtividade da economia. E eu acho que nós devemos, então, nos concentrar nisso. A gente está aqui nessa sala, que é a sala que é uma parceria do Google com a Band, onde a gente traz sempre, ministro, algumas pesquisas que o pessoal faz no Google. Uma delas é, as pessoas às vezes não entendem muito a relação, né, da taxa Selic com o seu dia a dia. Então, o que é taxa Selic? Selic vai subir mais? Quando é que a Selic vai baixar? O pessoal fica preocupado, e tem uma outra tela que mostra que o pessoal começa a pesquisar sobre a Selic normalmente quando ela sobe, quando ela cai não, né? O quanto que, na prática, esse aumento de taxa Selic bate ali no dia a dia das pessoas? Através do aumento da taxa de juros, né? Exatamente o que eu estava falando, aumento da taxa de juros em geral, quer dizer, seja a taxa de juros dos bancos, seja a taxa de juros no cartão de crédito, seja, no momento que sobe, então, a taxa de juros, o que acontece? Você baixa a atividade a um nível em que pode baixar também, e que deve baixar a inflação. Então, a taxa Selic é a chamada taxa base, né, fixada pelo Banco Central, respondendo àquela pergunta, o que é a Selic. Então, a Selic é uma taxa onde, a esta taxa, o Banco Central compra e vende títulos no mercado de transações, chamado mercado aberto. Então, o Banco Central assegura que a taxa base da economia, do sistema financeiro, etc., seja mantida nessa faixa através da atuação do Banco Central, que é uma diretoria que só faz isso, comprando e vendendo títulos à taxa Selic. Eu sei que o senhor lançou um livro recentemente de memórias, onde o senhor conta que o presidente Lula ligou para o senhor numa véspera de reunião do Copom e falou: Meirelles, eu nunca te pedi nada. É verdade, né? O senhor responde: pois hoje eu vou te pedir que corte os juros, porque senão nós não vamos crescer os 5% da nossa meta. Você precisa colaborar e baixar
a taxa de juros. E o senhor respondeu aqui, segundo o livro, tranquilo, fique tranquilo, presidente, vamos fazer o melhor para o Brasil, e manteve a taxa no mesmo patamar. Ou seja, eu estou fazendo essa pergunta, esse livro é uma delícia, recomendo, né, que tem os bastidores ali de como é que funciona essa relação, mas o Galípolo, presidente do Banco Central, ele certamente vai estar com uma espada na cabeça, principalmente quando a economia começar a desacelerar de forma mais acentuada ali no final do ano. O presidente Lula, assim como pressionou o senhor, mas o senhor teve ali autonomia para tomar a sua decisão, pode fazer a mesma coisa com o Galípolo. Como é que vai ser? Olha, é importante notar que naquele ano a preocupação do presidente era que, de fato, o país crescesse 5% naquele ano, porque estava num ritmo de crescimento forte naqueles anos e o Brasil estava aumentando o seu potencial, principalmente através do aumento da produção agrícola e outras questões. Mas, primeiro, o Brasil cresceu mais do que 5%. Segundo, a inflação ficou na meta. Então, isso é o que é importante. Agora existe, inclusive, uma vantagem prática. Na minha época, existiu a chamada autonomia operacional. Quer dizer, era uma autonomia que não era amparada na lei. Inclusive, uma história interessante. O senhor podia ser demitido, né? Por exemplo. Eu podia ter demitido. Por exemplo, quando... Ainda bem que não foi. Quando o presidente Lula me convidou para ser presidente do Banco Central, eu falei, eu aceito desde que tenha total autonomia. Ele procurou entender a autonomia como total independência. Ele concordou e, inclusive, providenciou para que um deputado, inclusive do PT, apresentasse um projeto de independência do Banco Central. Ficou claro, uma época, que a resistência era muito grande, e já depois de uns 6 meses, que essa lei não seria aprovada. O presidente me chamou. Falou, Meirelles, não dá para aprovar a lei da independência do Banco Central agora. Eu falei, presidente, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos um acordo de que eu tenho uma atuação independente. Eu vou honrar o acordo. Eu vou agir de forma totalmente independente. O senhor, não foi aprovada a lei, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar a qualquer momento. Mas só que isso é um problema seu, não meu. Então, e eu fiquei lá 8 anos, tá certo? Então, não tinha, porque no final, quando sobe a taxa de juros, ninguém gosta, etc. Mas se há uma questão, se consegue se controlar a inflação, e o país começa aí a crescer realmente até um pouco mais, e os preços param de subir de uma forma desproporcional, o que adianta? Isso é bom para o país, é bom para o governo, é bom para todos. Então, essa é a solução. Agora, vamos aumentar, mas nós queremos crescer além desse produto potencial hoje, como se chama. Também vamos fazer as reformas todas de produtividade, que tem aí várias para fazer ainda. Não pode ter pressão, mas o Banco Central, como o senhor fala, se já teve autonomia sem ser formal, só acha que tem essa blindagem, né? Porque agora já tem autonomia, a lei foi finalmente aprovada em 2021. Henrique Meirelles, muito obrigada pela sua entrevista, prazer ouvi-lo. Igualmente, é uma satisfação, como sempre, estar aqui conversando com você, com os telespectadores e ouvintes da Band. Muito obrigada. E muito obrigada a você por estar aqui com a gente no Economia para Você. A gente se vê semana que vem. Tchau.